A distribuição, por exemplo, aqui em São Paulo, das cestas básicas de alimentação pronta, que são as marmitas, foi fundamental para que pessoas não passassem fome, né, no dia a dia, né, que não passassem fome. Então, a ação emergencial é uma atuação assistencial, não temos como fugir disso, mas a longo prazo, e isso era um processo que nós já estávamos passando, como você consegue, mediante essa situação de extrema desigualdade, extrema pobreza no país, garantir que as pessoas tenham um prato de comida na mesa. E isso passa pela transferência de renda, sem nenhuma sombra de dúvida, mas também passa pelo fortalecimento da nossa economia. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Espaço Recíproco. Hoje nós temos a felicidade de receber aqui a Cláudia Carleto. É jornalista, formada pela Faculdade Casper Libero e pós-graduada em Marketing Político pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Ela possui mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis pela Uninove. A Cláudia ocupou seu primeiro cargo na administração pública em 2005, na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Em seguida, foi chefe de gabinete de Mara Gabrilli na Câmara Federal até 2012. Em 2015 e 2016, foi diretora de comunicação da Assembleia Legislativa de São Paulo, sendo responsável pela reformulação das atividades da TV Alesp e revisão da grade de programação. Em 2018, foi convidada a participar da gestão de Bruno Covas na Prefeitura de São Paulo como secretária executiva adjunta de Políticas para Mulheres da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, implantando e gerindo políticas públicas para as mulheres até 2019, quando assumiu a pasta da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania da capital, onde ficou até abril de 2022. Cláudia, em primeiro lugar, muito obrigado pelo teu tempo e disponibilidade, principalmente agora nesses dias finais de campanha de 2022. Eu que agradeço, professor, a oportunidade de estar aqui compartilhando com você um pouco da minha história, mas também falando um pouco sobre política, né, que é um tema tão importante nesses dias e ainda mais nessa reta final aí. Muito bom. E você, apesar de estar atuando na política desde 2005, esta será a tua primeira eleição como candidata. O que te levou a tomar esta decisão? Pois é, eu sempre atuei nos bastidores, né? Em 2005 eu comecei como assessora da Mara Gabrilli na secretaria, né? Antes disso eu já tinha feito algumas campanhas e sou filiada ao PSDB desde 94. Sempre gostei de política, sempre entendi a importância de você participar da política, né? Até para a gente poder atuar dentro dessa transformação que a gente acredita que é tão necessária e que se faz por meio dos agentes políticos. Mas toda essa caminhada que eu tive, depois, em especial, depois da minha passagem pela secretaria, tanto da Executiva de Mulheres como de Direitos Humanos, e também conhecendo em especial a trajetória da Mara, porque eu acho que isso diz muito respeito a isso, que a gente vê a importância de você ter representantes eleitos para fazer a garantia e a defesa de direitos e a defesa de algumas pautas prioritárias, né? A Mara, como mulher com deficiência, como ela foi vereadora, depois deputada e senadora, a importância e a relevância que ela trouxe para essa pauta, tirando milhares de pessoas da invisibilidade, apesar, obviamente, de que no Brasil esse cenário ainda não está 100% resolvido, mas a Mara, por meio da Lei Brasileira de Inclusão, uma das melhores legislações do mundo sobre inclusão de pessoas com deficiência, efetivamente conseguiu fazer uma transformação tão necessária. E a área de direitos humanos, professor, também é uma área de muitas pessoas invisíveis, né? Você tem ali, e não que sejam invisíveis porque são poucas, muito pelo contrário, são temas até bem atuantes e bem presentes na mídia de uma forma geral, mas a gente vê tantos e inúmeros casos de racismo ainda hoje, né, que levam à morte de pessoas negras, em especial quando a gente fala de ações policiais, né? Eu acho que a gente tem que ter uma atuação bem mais incisiva nessa área. Quando a gente fala da população idosa,
né? O Brasil vem envelhecendo até 2050, 30% da população terá mais de 60 anos. Ou mesmo quando a gente fala da população LGBTQIA+, e toda ainda a homofobia presente no nosso Brasil. Então, quando eu conheci mais de perto todas essas pautas, e em especial essas grandes dificuldades, eu paralelizei muito com a trajetória da Mara e percebi o quanto é importante a gente ter representatividade para que a gente tenha a garantia de direitos fundamentais do ser humano. Então, foi isso que me levou a me candidatar pela primeira vez, sair ali da área do bastidor para enfrentar e colocar a minha cara para defender essas pautas que eu acredito de coração e que são prioritárias, não só no Brasil, obviamente, no mundo todo, mas aqui no Brasil acho que a gente tem muito para caminhar ainda. Ô, Cláudia, e você como na política mesmo aí nos bastidores sempre atuou, tem atuado na área de direitos humanos e você tem centrado a sua campanha nisso. Eu queria que você contasse um pouco dessa tua trajetória e quais são os temas principais de campanha que você tem pautado. Pois é, os temas principais, assim, um dos, assim, na verdade eu coloco todos eles meio em pé de igualdade, né? Mas a violência contra a mulher, sem dúvida, é uma das principais pautas. Quando eu estive, né, na Secretaria Executiva de Política para as Mulheres e conheci toda a problemática e como é grande o desafio da gente enfrentar a violência. E aí são vários tipos de violência, né? Você tem a violência contra a mulher, mas você tem a violência contra a pessoa idosa, você tem a violência contra crianças e adolescentes. Você tem a violência doméstica, ela acaba englobando aí mais do que apenas as mulheres, mas a violência contra a mulher é uma crescente, não no sentido, e isso é uma análise, né, nossa, não no sentido de que hoje se agridem mais mulheres, mas hoje você consegue noticiar e notificar que essas mulheres estão sendo agredidas, né? Você tem aí essa consciência da denúncia e você, em especial, tem redes de apoio e de acolhimento para essas mulheres. Né, que aqui em São Paulo, por exemplo, a gente inaugurou a Casa da Mulher Brasileira, que é uma grande referência, e que dentro da casa você tem toda a rede de enfrentamento, então você tem a Delegacia de Defesa da Mulher, você tem a Promotoria Pública, você tem a Defensoria, você tem uma vara especializada do Tribunal de Justiça, você tem um destacamento da Guardiã Maria da Penha, você tem o acolhimento que é feito por equipe multidisciplinar, que são psicólogos e assistentes sociais, uma realidade muito distante de 10, 20, 30 anos atrás, professor. Então, é claro que hoje você vai ter mais notificações de mulheres buscando ajuda, mas a gente vê que ainda há muita subnotificação. Então, essa é uma das minhas bandeiras. Para além, obviamente, da inclusão das pessoas com deficiência, porque apesar da Mara ter conseguido aprovar a Lei Brasileira de Inclusão, a LBI, a regulamentação dessa lei ainda é um desafio no Brasil. E as minhas pautas, como, por exemplo, pauta de política migratória, que para mim, como secretária, foi uma das pautas que eu abracei. Também, apesar do Brasil ter uma legislação tão avançada na questão do refúgio e migração, mas a gente vê que, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples, durante a pandemia, um decreto do governo federal proibiu que ocorressem migrações nas nossas bordas secas, que a gente chama. Quer dizer, um migrante poderia chegar de avião, mas a gente sabe que quando a gente trata de refúgio e de migrações por causas humanitárias, essas pessoas não têm dinheiro para pegar um avião. Então, com o fechamento das nossas fronteiras secas, muitas pessoas não conseguiram ou ingressaram no Brasil. A gente teve muitos casos desses, de pessoas que ingressaram indocumentados, né? Perderam documentos, chegaram aqui no Brasil completamente sem nenhum registro e com uma certa dificuldade de acessar serviços públicos, dependendo, obviamente, do estado que estivessem, que se encontrassem. Então, essas são algumas das minhas pautas, para além, obviamente, da gente tentar buscar, apesar de também nós termos uma lei federal que fale sobre pessoas em situação de rua, mas eu acredito que isso é uma temática que a gente também tem que enfrentar no Brasil como um todo. As grandes capitais vêm notificando o aumento de pessoas em situação de rua, muitas delas, obviamente, que estão aí aliadas a grande
desigualdade social que o Brasil já enfrentava e pós-pandemia enfrenta muito mais. A gente sabe que cresceu o número de pessoas que estão na pobreza e na extrema pobreza. Então, a gente precisa fazer frente a esses desafios imensos, desafios sociais do nosso país, de uma maneira muito enfática, né? Então, essas são as áreas que eu pretendo atuar, estando deputada federal. A gente sabe que não só a proposição e o protocolo de projetos de lei conseguem fazer essa transformação, a gente precisa de aprovação de projetos de lei, mas eu acredito que fazer uma defesa enfática dessas pautas faz toda a diferença para o nosso Brasil. Então, e eu justamente preparando essa nossa conversa, eu vi um documento que você preparou onde aborda os 27 ciclos de violência contra a mulher. Você gostaria de comentar um pouquinho mais sobre isso? Sim, gostaria sim. Esse material, que é chamado de violentômetro, foi um material que a gente conseguiu, enquanto eu estava secretária aqui de Direitos Humanos, autorização de uso, porque é um material desenvolvido pela Cidade do México, e que ele mostra ali de 1 a 27 a escalada da violência, né, professor? E é isso que eu acredito que as mulheres têm de ficar muito e muito atentas, porque muitas vezes começa com alguma situação que ela até considera normal, infelizmente muitas mulheres ainda consideram normal, algum tipo de não começa não necessariamente com ofensa muito à mostra, né? Mas às vezes começa com algum tipo de rebaixamento moral, que a gente chama, um rebaixamento psicológico, e isso vai numa gradativa até realmente você chegar num empurrão, num tapa, e até, obviamente, a última etapa, que é o feminicídio, que é o que a gente não quer que chegue de forma alguma, né? Então, é muito importante esse material, ele é muito importante, e a gente vê muito isso, a gente viu muito isso dentro das próprias rodas de conversa com mulheres nos nossos centros de referência e de cidadania da mulher da cidade de São Paulo, que numa conversa informal, professor, as mulheres contando o dia a dia, né? Como por exemplo, meu companheiro me disse que eu tô gorda, então ninguém vai querer casar comigo. Ele faz um favor de estar casado comigo. Ou ninguém vai te aceitar com 3 filhos. Que homem vai querer uma mulher com 3 filhos? Ou você não sabe cozinhar, eu tolero a sua comida, né? Agora ninguém vai te querer assim cozinhando mal, você gorda com criança. Então é como se fosse uma opressão para essa mulher aceitar esse relacionamento que já começa a ser abusivo, porque se o seu companheiro não está com você por amor ou porque ele te respeita, mas sim ele tenta te colocar numa situação de obrigação em estar com ele, já não é uma relação saudável. E muitas vezes, a partir disso, que algumas mulheres até podem considerar, mas ele faz isso porque ele estava nervoso, ele não teve um dia bom no trabalho, e às vezes isso evolui, né, ali para um empurrão, para jogar uma panela no chão, jogar algum objeto no chão, um objeto na parede, e depois disso, aí a violência começa a ser transferida para o corpo dessa mulher, né? Então, às vezes é um empurrão, é um beliscão, é um tapa, que vem em seguida de um pedido de desculpas. Eu fiz isso porque eu te amo demais, eu fiz isso porque eu tenho ciúmes de você, eu fiz isso. E se você perceber, professor, sempre num pano de fundo, culpabilizando essa mulher pelo ato que ele tem, né? Então, tem que ficar muito atento, porque isso é uma escalada. Depois disso, vem as agressões mais violentas, mais fortes, e aí acontece o que a gente, infelizmente, tem visto sendo noticiado em muitos jornais, que são emboscadas. Recentemente mesmo, o ex-marido que ficou à espreita da mulher na porta do colégio do filho e matou essa mulher ali a facadas na frente do colégio. Então, realmente, tem situações que a gente tem que ficar muito atentos, né? E, em especial, falar sobre isso, professor, porque como a gente vem de uma cultura onde briga de marido e mulher a gente não coloca a colher, ele está fazendo isso, mas depois passa, hoje ele só estava nervoso. Se a gente não falar disso, a gente vai continuar vendo casos como esse também recentemente, daquele empresário dentro daquela academia famosa
que bateu, né, na mulher, bateu numa mulher, e em seguida a gente foi descobrindo que ele já tinha cometido pelo menos abusos em outras 80 relações, inclusive obrigado mulheres a tatuarem o nome dele, né, que pode parecer um ato de amor. Ah, tatue o meu nome, porque isso vai provar que você me ama. E não, isso é uma violência. Então, é um tema do qual a gente tem que se debruçar muito, ainda muito, né, por conta de anos e anos de a gente não falar muito sobre esse assunto de uma maneira mais aberta, sem preconceito, né, porque antes, quando a gente falava de violência contra a mulher, todo mundo dizia, ah, mas isso lá vem as feministas falarem desse assunto. Mas não, é um problema social muito importante. Bom, Cláudia, e outro tema importante que a gente não comentou ainda aqui na tua campanha, pelo que eu vi, diz respeito à questão da segurança alimentar, que infelizmente voltou a ser uma preocupação importante do país. Como podemos garantir uma alimentação adequada para a população carente? Professor, primeiro, e vou falar um pouco aqui da experiência, né, enquanto eu estive secretária aqui na cidade de São Paulo. Primeiro é a gente fazer uma frente emergencial, né? A distribuição, por exemplo, aqui em São Paulo, das cestas básicas de alimentação pronta, que são as marmitas, foi fundamental para que pessoas não passassem fome, né, no dia a dia, né, que não passassem fome. Então, a ação emergencial é uma atuação assistencial, não temos como fugir disso, mas a longo prazo, e isso era um processo que nós já estávamos passando, como você consegue, mediante essa situação de extrema desigualdade, extrema pobreza no país, garantir que as pessoas tenham um prato de comida na mesa. E isso passa pela transferência de renda, sem nenhuma sombra de dúvida, mas também passa pelo fortalecimento da nossa economia. Né? A gente precisa sair e entrar num índice de crescimento para que a gente possa ter geração de emprego e renda, e aí seja geração de emprego e renda no mercado formal ou no mercado informal. Né? A gente precisa que os nossos índices econômicos comecem a melhorar para que a população possa encontrar uma porta de saída. E isso é algo premente, né? A gente vê a discussão e é algo que é extremamente necessário, a discussão dos nossos programas de transferência de renda, em especial para a população que está mais carente, a população que entrou nessa faixa de extrema pobreza, obviamente porque perdeu emprego, porque perdeu oportunidade durante a pandemia, isso aconteceu com diversas famílias, mas a gente precisa efetivamente buscar aí, nem que seja em capacitações, ofertas de emprego de maneira urgentemente no nosso país, né? Porque imagine, se aqui em São Paulo a gente distribuiu quase 7 milhões de cestas básicas e 10 milhões de alimentações prontas, é, esse cenário de desigualdade e de pobreza, ele permanece, em especial nesse período pós-pandêmico. O governo federal, e aí, obviamente, sua responsabilidade nacional, vai ser importantíssima a conduta e as medidas adotadas pelo próximo governo para que a gente possa colocar de novo o Brasil na rota do crescimento e que assim a gente consiga tirar milhares de brasileiros da miséria e como o Brasil voltou recentemente, né, no mapa da fome. O desafio é imenso, professor, o desafio é imenso, porque durante esse período de pandemia a gente pôde rodar, em especial, como a gente chama, né, de assentamentos precários, né, pessoas que não necessariamente estejam em situação de rua. Aqui em São Paulo são 30 mil pessoas em situação de rua. No estado todo, a contabilização ao certo eu não sei, mas seguramente deve passar aí de 40, 50 mil pessoas em situação de rua. Mas eu gosto muito de comparar aqui São Paulo, porque são 30 mil pessoas em situação de rua, mas você tem 2 milhões e meio de pessoas morando em assentamentos precários, ou seja, são zonas de risco, são áreas, são locais que realmente a situação é impossível se viver dentro desses espaços, ou seja, são pessoas que muito possivelmente estejam na rua amanhã. Então,
passa por você fortalecer, você pensar em programas habitacionais, você pensar em emprego e geração de renda, para que essas pessoas tenham um prato de comida, porque, por exemplo, a gente soube que muitas pessoas foram para a rua porque na escolha em se ter um prato de comida para comer e um teto para morar, elas optaram pelo prato de comida. É realmente uma situação terrível. Eu queria, só para a gente retomar um tema que eu particularmente acho muito importante, lá na Unicamp criamos a Cátedra de Refugiados, mas os refugiados são praticamente invisíveis em nosso país, e eu sei que você tem essa preocupação com esse tema. Eu queria que você comentasse um pouco por que devemos prestar atenção a esta questão tão fundamental, pelo menos na minha opinião. Ah, professor, porque os refugiados, a situação de refúgio, ela acontece por deslocamentos obrigatórios, né? Deslocamentos forçados de populações que estão vivendo crises humanitárias, né? Ou perseguições, seja por raça, por credo. Então, são pessoas que estão em deslocamento, né, para salvaguardar a própria vida. Então, você acolher os refugiados é você apoiar pessoas que realmente estão passando por uma situação de risco de vida. Então, a gente não tem que se perguntar se fazer, mas como acolher os refugiados. Eu estive em Pacaraima, né, para acompanhar ali um pouco da Operação Acolhida, que é a migração dos venezuelanos ali pelo estado de Roraima. E a situação que a gente vê, professor, é muito triste, é muito alarmante, de pessoas migrando sem, é, sem uma mala, sem uma troca de roupa, né? Muitas buscando com filhos ou familiares doentes que vêm em busca de remédio, porque é disso que a gente está falando, são pessoas que estão buscando realmente a sobrevivência, como o caso que a gente ficou sabendo de uma menina que chegou quando ela foi atendida pelos médicos ali na fronteira, ela já estava meses sem medicação, com uma doença rara, agressiva, e que poderia ser controlada por medicamentos, né? Então, ela foi transferida rapidamente para Boa Vista e depois, se eu não me engano, ela veio para São Paulo para poder dar continuidade a esse tratamento e salvar a vida daquela menina. E os relatos que a gente ouve ali, né, porque é o Exército Nacional que cuida da Operação Acolhida, fora diversas entidades, eu estive lá a convite do Acnur, que é a agência da ONU para refugiados, e, e eu fiquei estarrecida de ver ali centenas de pessoas nas calçadas de Pacaraima aguardando para serem atendidas, né, nos grandes postos de atendimento e de encaminhamento da Operação Acolhida. Ali eles têm um grande abrigo que comporta, se eu não me engano, umas 400 pessoas, lotado, aguardando que essas pessoas fossem interiorizadas levadas para Boa Vista e depois interiorizadas para todo o Brasil, e mais centenas de pessoas aguardando ali na calçada para serem atendidas. Então, você pensa como os venezuelanos, né? A gente teve o caso dos afegãos, dos sírios, recentemente dos ucranianos, pessoas que são forçadas a exercer esse fluxo migratório, sair das suas regiões de origem, dos seus países, levando no coração a tristeza de deixar a sua terra natal, mas em busca de sobrevivência. Eu acho fundamental, e isso, mais do que humanidade, solidariedade, mostra que a gente tem que pensar nas pessoas em primeiro lugar, não é, professor? Eu acho que a gente, em muitos momentos, a gente tira um pouco a atenção das pessoas para olhar para as coisas, né? As cidades, a gente, quando fala de cidade, a gente está falando de prédio, de túnel, de ponte, de calçada, de iluminação, mas a gente se esquece muitas vezes que por trás de todo esse cenário urbano são as pessoas que ali vivem, são elas que usam esses espaços. Então, a gente tem que, assim, indiscutivelmente colocar as pessoas em primeiro lugar e cuidar dessas pessoas. E a questão do refúgio, para mim, é algo que, nossa, me toca muito o coração, porque são pessoas também que passam por situações muito complicadas e que por muitas vezes também, apesar, obviamente, né, de quando você tem essas grandes crises humanitárias globais, a gente
todo mundo fica sabendo, mas quem é que conhece alguém que acolheu, né, de fato, como foi a acolhida dos ucranianos, como acontece a acolhida dos afegãos, que recentemente até chegaram aqui no aeroporto de Guarulhos. Então, que você vê que esses grandes fluxos, eles acontecem, mas que a gente tem que ter um olhar muito acolhedor para eles, né? Porque, e concomitantemente a isso, muitas vezes vem os casos de xenofobia, né? Por exemplo, as pessoas não entendem, mas por que eu vou acolher um ucraniano se eu tenho uma pessoa passando fome na esquina da minha casa? O que também é uma realidade, mas o que a gente não pode aceitar é que nem a pessoa na esquina da sua casa passe fome e que nem um ucraniano morra devido à guerra no seu país. Se a gente não se preocupar com as pessoas que estão aqui e lá, a gente não vai conseguir tornar essa humanidade um lugar melhor e um espaço melhor para os nossos filhos amanhã. E principalmente porque uma boa parte, né, da população brasileira também é descendente, né, talvez bisavós, avós de imigrantes que se foram forçados a vir para cá e que de uma maneira ou de outra estamos aqui graças a uma possibilidade de acolhimento, a uma possibilidade de vida, e isso pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. A gente nunca pode dizer que esse assunto não é comigo. Então, acho que é importante a gente sempre estar com essa questão no radar. Cláudia, eu queria agora que você recomendasse um livro, um podcast, uma série, um filme, um canal no YouTube, qualquer coisa que vier aí na tua cabeça. Nossa, professor, nesse momento que a minha vida está uma loucura, mas eu sou muito fã eu gosto muito de ler, né? Então, o livro para mim é mais fácil. Eu gosto, em homenagem ao Salman Rushdie, que sofreu aquele atentado também, Os Filhos da Meia-Noite, para mim é um livro belíssimo. Gosto muito, recomendo, e é um autor que realmente eu acho ele incrível. Agora, séries, olha, ultimamente ando tão distante da televisão, mas não foi por causa da morte da Rainha Elizabeth, mas andei assistindo The Crown, que eu acho que é bem interessante também, a história da coroa, bem legal, contando ali os bastidores do que acontece dentro da monarquia. Eu achei uma série bem bacana. Agora eu vou ficar te devendo o podcast, que ultimamente eu ando Não, meio tudo bem. Só o que distante. você vier na tua cabeça aqui. Agora em campanha é difícil mesmo, né? Bom, e Nossa, para finalizar, um ping-pong. Queria que você nos contasse aqui a tua melhor e a tua pior lembrança da graduação ou da pós-graduação. olha, melhor lembrança da graduação. Ai, acho que a melhor lembrança da minha graduação, eu fiz jornalismo na Casper, né? E um dos meus professores, eu tive a sorte de ter aula com o Clóvis de Barros Filho. Eu acho que as aulas dele são a minha melhor lembrança, porque ele sempre foi um professor absolutamente à frente, assim. Ele nos provocava o tempo todo e ele me fez enxergar. Ele dava aula de ética, né, jornalística, né, trazendo toda a questão filosófica. Isso para mim foi algo que me despertou e depois no fim ele acabou sendo o meu orientador do TCC da faculdade. A pior lembrança da graduação, da pós-graduação, porque olha, a USP é longe pra caramba e eu passava os sábados das 9 às 5 da tarde no campus fazendo a pós, isso era bem puxado. Eu acho que eu chegava em casa exausta. Isso para mim é uma lembrança não muito feliz assim do tempo que a gente ficava estudando. E uma jornalista ou jornalista e uma política que você admira? Ou política ou jornalista? Um político jornalista. É um jornalista que eu gostava bastante, apesar de, obviamente, conhecer mais de nome do que, né, de atuação, mas era o Paulo Francis, né? Eu acho que ele foi um jornalista ali que foi marcante, em especial porque ele trouxe a questão de você colocar opinião no meio daquele jornalismo quadradinho de TV. Então, acho que ele fez época. E política, eu acho que uma referência de política para mim, pessoa pública e política, é a Mara Gabrilli, com quem eu comecei a fazer política e que faz política de uma forma muito diferenciada ainda hoje, apesar de a gente ter, né, ver tanta falta de motivação no cenário político. Eu acho que a Mara ainda é uma política que inspira. Legal. E agora, para finalizar, uma grande habilidade que você tem, mas que não está no seu currículo.
Ai, uma grande habilidade que eu tenho. Eu acho que vocês vão dar risada, mas eu tenho muita facilidade de fazer manualidades, assim, de uma forma geral. Eu costumo brincar que aqui em casa eu sou eu sou o marido de aluguel, né? Porque eu cuido de tudo, eu arrumo as coisas, eu tenho facilidade de mexer com elétrica, eu tenho facilidade de mexer, até de consertar pequenas coisas. Eu sou essa pessoa que sai consertando tudo, tenho uma caixa de ferramentas e exercito bastante, e gosto de fazer isso. Muito legal. Bom, Cláudia, queria agradecer a tua participação aqui, naturalmente parabenizar pelo teu trabalho que você tem feito aí na política por causas muito importantes e desejar boa sorte nessa tua primeira eleição, já com realmente uma experiência muito interessante e muito importante. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço, professor. Nossa, o bate-papo foi incrível. É sempre muito bom. São temas que eu adoro falar, que eu levo no coração, de verdade. Espero que quem nos assista aí também tenha gostado. Fico muito feliz e agradeço demais pela oportunidade de estar aqui.